Olá pessoal, tudo bem com vocês? Elias Jabbour aqui e vai ao ar mais um episódio de Meia Noite de Pequim. Nós fizemos uma chamada que foi ao ar no Instagram falando de América Latina sob cerco. O pano de fundo dessa chamada foi o resultado das eleições na Colômbia. É um resultado que ainda está sob contestação do candidato governista, Cepeda, mas o fato é que até então, até agora, existe uma derrota que nos foi infligida na Colômbia e isso tem severas consequências para toda a região. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto da chamada foi trazer, por exemplo, enquanto parte desse cerco aqui que a América do Sul sofre, né, quais são os países-chave desse processo, né? Por exemplo, Honduras, Chile, Argentina, Peru, até recentemente, Equador, Paraguai, são países que participam de uma articulação ultraconservadora na América Latina, e dessa articulação ultraconservadora aqui na América Latina, em especial na América do Sul, surgem estratégias e táticas para a insurgência pró-Estados Unidos aqui na América Latina. O que ficou das experiências, entre aspas, progressistas, é Brasil e Uruguai, né? Aliás, o Brasil tem eleição nesse ano, que segundo Marco Rubio são as eleições mais importantes do mundo de 2026, o que nos leva a abrir os olhos. E também tem o caso da Venezuela, que é um caso à parte, porque trata-se de um estado que se transformou num protetorado estadunidense. O que vai acontecer na Venezuela nos próximos anos depende muito do que vai acontecer dentro dos Estados Unidos e mesmo dentro da Venezuela. Venezuela ainda é um caso a ser observado, é um caso a ser estudado e que não cabe maiores opiniões da minha parte, porque eu não tenho pleno conhecimento, pleno domínio do que acontece naquele país. E também outro episódio outro episódio histórico que está contornando os destinos da nossa região é o cerco a Cuba, que nós já tratamos aqui, um cerco brutal, um cerco econômico que está levando à morte de crianças em hospitais em Cuba, e recentemente Cuba anunciou profundas reformas econômicas, né? E certamente feita numa situação de amplo cerco, em uma situação de busca desesperada por oxigênio econômico para um país que está completamente falido, né? Aliás, só chamar Cuba de estado falido é uma coisa muito complicada, né? Eu prefiro chamar de estado sob cerco, né? E que não tem condições nenhuma de sair dessa situação da qual se encontra sem essas reformas, mas principalmente sem bloqueio econômico. Ou seja, o caso de Cuba é interessante porque o cerco era incontornável, tá? O Cuba pode fazer reformas econômicas, talvez essas reformas econômicas tenham sido combinadas com os Estados Unidos em meio a essas negociações todas. Eu não abro mão dessa possibilidade concreta e real, tá? Mas o fato é que o cerco é incontornável. Voltando aqui para a América do Sul. Falar da América do Sul de cerco, a nossa região, demanda aqui colocar uma questão mais conjuntural, que é o fato de que existe uma decadência relativa do Império Estadunidense. Essa decadência relativa do Império Estadunidense, ele é marcado pelo quê? Pelo aumento do instrumento da violência como meio de governança internacional. É claro que a utilização aberta dessa violência também tem o seu preço. O caso do Irã é um preço que eles nunca imaginavam que eles iriam pagar, porque o Irã acaba, por exemplo, de voltar ao mercado de petróleo. Então o Irã sai desse conflito muito melhor do que eles entraram, do ponto de vista da sua própria estratégia de disputa dos destinos do Oriente Médio. A derrota americana foi muito maior do que nós imaginávamos e muito maior do que eu disse na semana passada aqui no Meia Noite de Pequim, né? Os Estados Unidos, eles saem de uma guerra desmoralizados, eles vêm de negociações comerciais com a China, em que os chineses deram um tom das negociações ou não negociações, e recentemente a China impõe controle sobre exportações de minerais críticos a 10 empresas dos Estados Unidos. Ou seja, existe um cenário caracterizado do ponto de vista internacional de decadência relativa dos Estados Unidos e cada vez maior nacionalismo tecnológico. Ou seja, cada país está buscando não somente uma chamada autossuficiência tecnológica, mas busca internalizar cadeias de valor que foram rompidas desde o bullying tecnológico anunciado em 2017, dos Estados Unidos contra a China, passando pela pandemia, né? E passando agora pelas tarifas. Ou seja, existe um rompimento das cadeias globais de valor e existem os países do mundo buscando a internalização dessas cadeias de valor, inclusive os Estados Unidos. Então os Estados Unidos eles se movem em um mundo que também é hostil aos seus interesses.
Eles não são mais uma potência unipolar como foi durante 45, durante o final da Guerra Fria até hoje, não é? Então, essa é uma realidade que se impõe, só que o que nós colocamos na chamada é que, primeiro, que nós acreditamos na teoria do imperialismo, né? E acreditamos na ideia de que existem os elos frágeis do imperialismo ou o elo frágil do imperialismo, da cadeia imperialista. E a América Latina, ela é o elo frágil da cadeia imperialista. E como elo frágil da cadeia imperialista, certamente, para o bem e para o mal, é a região do mundo que vai mais sentir as mudanças de políticas internas e externas dos Estados Unidos, né? Então, durante os anos 2000, por exemplo, na medida que os Estados Unidos desviou completamente seu foco para o Oriente Médio, em busca de estabelecer seu poder no Oriente Médio através da invasão ao Iraque e ao Afeganistão, a América Latina, ela deu um respiro, um ar da graça, e ela conseguiu se sobressair regionalmente através de uma maior articulação regional. E atualmente a América Latina, ela está em um processo que eu costumo chamar em rodas privadas de desintegração regional, na medida que os Estados Unidos têm feito lentamente movimento de retração internacional, ou seja, não abandonam a ideia de uma ditadura militar global baseada na hegemonia do dólar, mas de intensificar o seu domínio pleno sobre a América Latina, sobre seus recursos naturais e seus ativos estratégicos. Então a América Latina, ela sofre as consequências diretas dessa decadência estadunidense e também sofre, para o bem e para o mal, a possibilidade da China se transformar de fato na maior economia do mundo. Ela já é a economia mais influente do mundo, né? Mas a maior economia do mundo, ela ainda não deverá ser nos próximos 10 anos. Então a América Latina, ela passa por um processo, sob o meu ponto de vista, de desintegração, e acredito que entender esse resultado eleitoral da Colômbia, a possível derrota no Peru, entender a derrota na Bolívia, apesar da Bolívia estar em ebulição e prestes a uma revolução social, a vitória de um candidato ultraliberal pinochetista no Chile, o Milei na Argentina, que gostemos ou não, ele se mantém em pé na Argentina, apesar do imenso sofrimento que tem infligido aquele povo, né? E o desmonte nacional completo. A Argentina é um país que está desmoronando enquanto tal, né? Milei na Argentina, né? Noboa no Equador. Então, explicar esse giro à direita, à extrema-direita da América Latina passa também por ter uma leitura mais estrutural do que está acontecendo. Então nós temos aqui que entrar em um assunto que eu acho interessante, que é o desmonte dos elementos institucionais de integração sul-americano que ocorre a partir de 2010, quando a Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, ela passa por um processo de desmonte, inclusive o seu braço para as infraestruturas, se eu não me engano, a CIPLAN, existe uma sigla que eu não estou lembrando aqui na hora, mas existe uma COSIPLAN, existe uma instituição que objetivava a integração energética e de transporte na América do Sul, ela também desaparece, assim como os instrumentos ligados à própria Unasul, as instituições ligadas a um possível organismo de defesa mútua aqui na América do Sul, né? Um Conselho de Defesa da América do Sul. Então, isso foi sendo desmontado desde 2010, de forma que a integração produtiva que estava caminhando para acontecer, a integração logística estava caminhando para acontecer. Tem aquela imagem do Hugo Chávez mostrando um imenso gasoduto da América do Sul, partindo da Venezuela, passando pelo Brasil, passando por Bolívia, que iria integrar a América do Sul de forma, do ponto de vista energético, uma imagem até emocionante essa. Tudo isso foi abandonado, tudo isso foi lentamente abandonado em prol de estratégias nacionais concorrentes entre si, né, e que buscam, cujo resultado é uma maior fragmentação da América do Sul. Então, acho que esse é um ponto fundamental de análise para entender o que está acontecendo. Mais do que isso, o exemplo do Brasil, o Brasil é interessante, o Brasil, a partir de 2010, as nossas exportações para a região caíram 35%. O que demonstra, por exemplo, que o dínamo da região, que seria o Brasil, ele também virou um tanto quanto as costas para a América do Sul. E as nossas exportações demonstram isso. Um outro exemplo que acho que é interessante se colocar aqui, Peru. A desintegração produtiva da América do Sul, só para voltar aqui, antes de falar do Peru, essa desintegração produtiva, ela favorece o quê? Favorece elites locais ligadas ao quê? Ao agronegócio e ao extrativismo.
O golpe de 2016 ele é um golpe, aqui no caso brasileiro, ele é um golpe levado a cabo, inclusive pelo agronegócio, né? E um golpe que impede que o país ele se encaminhe para um processo de reindustrialização de forma muito mais clara do que era até então. Então, o golpe de 2006 também é uma reação dos setores extrativistas a um possível projeto nacional brasileiro soberano e independente. Isso aconteceu na América do Sul inteiro. O Peru, por exemplo, ele é um país que cresceu economicamente nos últimos 30 anos baseado no quê? Baseado no extrativismo, né? Assim como o Brasil também cresceu em certa medida baseado no agronegócio. Só que no caso do Peru, esse crescimento econômico baseado no extrativismo não criou base territorial. Então, isso já é um elemento de imensa instabilidade política no Peru. É um crescimento econômico baseado em ilhas de prosperidade, o caso de Lima, por exemplo, de Chancay e outros lugares do Peru, onde o extrativismo é mais forte. O Peru é um país que tem essa contradição de ser um país próspero, que estava prosperando economicamente, apesar do aumento das desigualdades, e é um país altamente abalado do ponto de vista institucional, ou seja, um país com instituições que não funcionam, então uma crise política, é um estado permanente no Peru, e a Operação Lava Jato acabou de fazer o serviço de total desintegração político e institucional do Peru, com desmonte de grandes empreendimentos que poderiam, inclusive, servir como era esse o objetivo, né? Investimentos que buscavam a própria integração da América do Sul. Então, a Lava Jato, por exemplo, ela foi peça-chave da Operação Lava Jato, em nome do combate à corrupção, para desmontar os instrumentos logísticos que poderiam levar a uma integração física da América do Sul. No caso do Peru, a Operação Lava Jato, ela implode o país por completo, do ponto de vista institucional, né? E o mesmo acontece com o Brasil. Então, o Brasil também ele sofre com essa interferência externa no Brasil via Operação Lava Jato, sofre da forma como nós vemos o tempo inteiro aqui no Brasil. Uma desindustrialização que leva um aprofundamento da quebra do tecido social brasileiro, não é? Uma crise política permanente. O Brasil vive atolado em crises institucionais, porque existiu uma reversão de papéis no Brasil, desde a Operação Lava Jato até hoje, em que envolve legislativo, executivo e judiciário, e que isso vai ter que ser resolvido para que o país possa ter um mínimo de progresso social, ou seja, esse imbróglio político vem os três poderes vai ter que ser solucionado para que esse país possa ter um rumo, né? E muito depende do que vai acontecer em 2026. Mas ainda eu não cheguei lá nesse momento. A América do Sul desde então, e aqui vem o papel das guerras de quinta e sexta geração, como diz a professora Ana Penido, e no caso do professor Gabriel Menino, guerras híbridas. A América do Sul, ela viu a polarização dentro dos países e fora dos países aumentar profundamente. E essa polarização, ela é fruto, sob o meu ponto de vista, de um esgotamento de um boom de commodities. Então nós percebemos isso, ou seja, um esgotamento de um boom de commodities aqui no mundo, né? O caso da soja e outros preços. Esse esgotamento do mundo de commodities leva uma crise de financiamento na América do Sul. O caso da Argentina é um caso muito sério, uma crise de balanço de pagamentos. Isso leva a crises econômicas na América do Sul, que leva a uma polarização. Essa polarização atinge de forma multifacetada internamente os países, tanto dentro quanto fora dos países. O Equador, por exemplo, ele era usado pelos Estados Unidos para provocar a Colômbia com a intenção de interferência nas eleições da Colômbia. A Colômbia, sob o governo de extrema-direita, ele vivia provocando a Venezuela, não é? Ou seja, a rivalidade aqui entre os países e dentro dos países é algo que se ampliou com as guerras híbridas e as guerras de quinta e sexta geração, né? As sociedades se polarizaram a partir da propagação massiva de fake news, por exemplo. Tanto é que as eleições no Brasil em 2018 foi marcada por um projeto que na cabeça da extrema-direita, conseguiu colocar isso na cabeça da população, um projeto que queria implantar o kit gay na escola, por exemplo. Esse foi o nível do debate público das eleições de 2018 e o nível do debate público no Brasil, em particular, até hoje tem sido o mais rebaixado possível, dado o papel das redes sociais e o papel das fake news, que, aliás, via WhatsApp, que são todas disparadas dos Estados Unidos. O caso da Colômbia, por exemplo, que é muito interessante em relação a isso,
é que quem fosse na Colômbia nas semanas antes da eleição, ou mesmo durante o processo eleitoral, percebia o quê? Percebia uma esquerda ocupando as ruas da Colômbia, né? Ocupando as ruas da Colômbia, e passava-se uma confiança de que a esquerda poderia ganhar a eleição até no primeiro turno. Muitos analistas colocaram essa possibilidade de uma vitória da esquerda no primeiro turno. O que aconteceu foi o quê? Quando abriu-se as urnas, uma surpresa geral, uma surpresa semelhante ao que acontece com o Jair Bolsonaro em 2022, em que nós acreditávamos que ia ganhar no primeiro turno, não ganhamos, quase perdemos no segundo turno. E aqui vem um papel que eu acredito particularmente que as esquerdas na região não conseguiram perceber até agora, ou não captaram até agora o papel das redes sociais. As redes sociais das esquerdas, por exemplo, no Brasil e na América Latina, são fraquíssimos em comparação com as redes sociais da extrema-direita, e a capacidade de mobilização que eles têm, de mobilizar opiniões, corações e mentes, via redes sociais, em detrimento da nossa capacidade de utilizar as redes sociais a nosso favor. A extrema-direita e a direita elege deputados e senadores, por exemplo, transformam influência de deputados há mais de 15 anos. Né? E há muito tempo que a esquerda ainda discute se é possível transformar influência de deputados, se rede significa voto, ou seja, é uma discussão meio que de sexo dos anjos, é uma discussão que é século XVIII, né? Sabe? Então é muito comum observar em ciclos de esquerda que, olha, rede é rede, voto é voto. Ou seja, a esquerda ainda aferrada a uma visão tradicional de eleições, tá? Enquanto que a extrema-direita já percebeu que o mundo virtual e o mundo real já se fundiram há muito tempo. Você entra no ônibus hoje, no metrô ou numa barca aqui em Niterói, você vai ver as pessoas olhando para quê? Para um celular. A extrema-direita percebeu isso daí. E na Colômbia, isso ficou muito factível, o papel das redes sociais e, evidentemente, o papel das fake news nesse processo eleitoral. E aqui não é uma questão de vitimização que envolve a esquerda, que é vítima de fake news, não. A esquerda não se preparou para esse nível de batalha aqui na América do Sul, porque a esquerda no geral, ela subestimou, primeiro, o papel dos Estados Unidos na região. E essa subestimação vem de uma completa, vamos dizer assim, incapacidade das esquerdas lerem com profundidade, conhecer e dominarem a teoria do imperialismo. Ou seja, sem teoria revolucionária não tem revolução. Sem teoria não tem ação prática. Na medida que a esquerda não trabalha com categorias como imperialismo, por exemplo, ela perde completamente a noção da realidade e perde a capacidade de analisar a realidade como ela é. Ao observar as eleições como uma grande festa democrática, em detrimento de observar as eleições como um momento crucial da luta de classes, e um momento crucial que envolve a contradição entre projeto nacional e fascismo, por exemplo, né? O fascismo alimentado pelo imperialismo, a esquerda ela acaba se perdendo a capacidade de se situar no debate. Fora isso, existe um processo também que ocorre aqui na América do Sul, e no Brasil em particular, que isso vai ao encontro daquela conversa inicial sobre a questão que envolve a integração sul-americana e a sua desintegração, e o resultado das eleições da América do Sul como parte desse processo de desintegração, que é o processo de desindustrialização. Os governos de esquerda na América Latina e América do Sul foram muito capazes de construir programas distributivistas de renda, mas nós somos incapazes de construir bases materiais para ampliar essa distribuição de renda. Então, os governos aqui na América do Sul, a começar pelo Brasil, eles também inauguraram a miúde, vamos dizer assim, terem sido governos muito melhores, mais capazes, e governos que ampliaram, vamos dizer assim, políticas distributivistas e aumentando a sensação de redução da desigualdade, foram governos que também inauguraram vagas de desindustrialização. Então não tem como nós falarmos em desintegração da América do Sul, desintegração do tecido social da América do Sul, sem falarmos de desindustrialização. Então, o que a China fez, por exemplo, durante 40 anos, foi focar o seu processo de desenvolvimento no adensamento das suas forças produtivas. As esquerdas aqui na América do Sul tentaram fazer o contrário, adensar medidas igualitárias de construção, de igualdade social, de melhor distribuição de renda, em detrimento do desenvolvimento das suas produtivas. O que acontece é que quando entra um governo de extrema-direita e muda 3 ou 4 instituições, ou seja, ele coloca um teto de gastos, coloca limites ao BPC e outros independentes do Banco Central, todas aquelas conquistas vão por água abaixo, porque são conquistas que não são baseadas na inclusão das pessoas no mercado consumidor pela via processo produtivo, e sim a partir do consumo. Então, existe uma série
uma série de camadas, como diz aí os pós-modernos, para explicar esse avanço da extrema-direita na América do Sul. O que espera do Brasil? Eu acredito que o Brasil, nós devemos esperar não uma festa da democracia, em sim um palco onde a luta de classe, no plano internacional, vai se dar da sua forma mais renhida, ser uma eleição muito difícil. Para nossa sorte, a extrema-direita brasileira, ela perde contato com o monopólio, por exemplo, do discurso da família. A família do Flávio Bolsonaro é uma beleza do Bolsonaro. O discurso anticorrupção. Está aí o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que foi o maior escândalo financeiro, que tem o bolsonarismo como centro. Inclusive, o caixa do fascismo, como já falamos aqui, ele passa necessariamente pelo Banco Master, né? E também o monopólio do patriotismo, quando políticos como Flávio Bolsonaro vão em Dallas e falam em inglês e falam abertamente em entrega de recursos naturais para os Estados Unidos. Algo que seria impensável até para ciclos conservadores há 30, 40, 50 anos atrás. É isso que vai estar em jogo no Brasil. Vai estar em jogo no Brasil. E também vai estar em jogo, e aí também vem uma questão que envolve uma variável que envolve toda a América Latina, uma das causas das nossas derrotas, é o fato de a América do Sul, e o Brasil em particular, ser a região mais insegura do mundo. Morre-se muito mais aqui na América do Sul, por exemplo, do que na Síria morreu durante a guerra civil. Isso alimenta muito eu mudei de assunto, eu sei, vou voltar para o Brasil. Isso alimenta muito uma subjetividade muito semelhante à da Guerra Fria. Você lembra daqueles filmes de terror, Profecia, O Exorcista, que no fundo, tratava-se, o diabo era a União Soviética, levava as pessoas a pensar que o bem era os Estados Unidos e o mal era a União Soviética? Hoje, essa subjetividade marcada pelo medo é o que marca, por exemplo, o controle das mentes aqui na América do Sul em torno da questão da segurança pública. Isso é verdade. A esquerda nós precisamos modular o nosso discurso para enfrentar essa questão. E qual que é a arma que eles têm, que eles estão apresentando? Bukele tem mostrado aqui para a América, tem sido um exemplo aqui para a política da América do Sul, para demonstrar que políticas que desconsiderem o Estado Democrático de Direito e desconsidere os direitos humanos são muito mais eficazes para trazer a paz social imediata que o povo precisa do que políticas pautadas pelos direitos humanos e pelo Estado Democrático de Direito. A esquerda tem que ter um discurso muito objetivo em relação a isso. Sob o meu ponto de vista, a esquerda tem que ter muito claro que a transformação da América do Sul, a região mais violenta do mundo, tem relação direta com a implantação do neoliberalismo aqui na região, com políticas altamente restritivas, ajustes fiscais e estruturais e desindustrialização que levam à quebra do tecido social e a diminuição do papel do Estado na economia foi substituída pelo papel do crime organizado na própria economia dos países. Eu acho que esse é um ponto, mas que existe uma questão que envolve o domínio territorial, que nós vamos ter que enfrentar essa questão aqui no Brasil, né? Ou seja, o conflito com o crime organizado, o conflito inclusive armado, com o crime organizado, a nível de território, ele é quase que inevitável. O que se necessita, por exemplo, é de uma inteligência militar de alto nível, acabar com o arcabouço fiscal no Brasil, de forma que nós tenhamos condições de financiar a vigilância por mar e por terra das nossas fronteiras, ou seja, o arcabouço fiscal nos impede de ter uma política de segurança efetiva que impeça de chegar armas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e se utilizar de operações policiais a partir dessa lógica que eu coloquei aqui, de fim de ajuste fiscal, de arcabouço fiscal, aumenta a vigilância de fronteiras e mares, multiplicação da capacidade da inteligência civil e militar para fins de controlar operações de milícia e narcotraficantes. E não somente isso, ampliar a repressão financeira, via sistema financeiro desses grupos. Aí sim, você pode se pensar em operações militares no território, operações pontuais baseadas na inteligência e não em projetos eleitorais, como é o caso aqui no Rio de Janeiro, como fazia o Cláudio Castro e outras questões. Então a esquerda vai ter que pensar nisso, e é isso que levou, por exemplo, foi um fator fundamental para a eleição da extrema-direita na Colômbia. A Colômbia tem visto, por exemplo, como no Brasil e no México, avançar das facções criminosas no território.
o avançar de facções criminosas no controle de territórios de grandes cidades. O que havia regredido no passado está voltando com muita força no presente, que é a presença das facções criminosas ao domínio territorial de países como a Venezuela, como a Colômbia, e que isso leva a um sentimento de terror para a população que quer resposta imediata. E isso se repete em outros países da América do Sul. O Brasil nem se fala. Então o modelo Bukele ele é vendido como uma solução para a população em geral, só que ninguém fala que Bukele, por exemplo, existe farta documentação demonstrando a ligação dele com grupos organizados, e mais do que isso, acordos que ele fez para que o crime organizado não tivesse mais, parasse de fazer ataques ou agir no território nicaragüense, de El Salvador, desculpa, em troca de algo, né? E mais do que isso, quando ele rompe acordo, por exemplo, o crime organizado promove massacres no país, e aí ele parte para uma política aberta de repressão brutal, e que não leva em consideração o Estado de Direito e os direitos humanos. O modelo Bukele é altamente contestável, e nós temos que contestar esse modelo. E não é contestar pela negativa, é contestar pelo conjunto da obra. Agora, nós temos que mostrar, por exemplo, que nós somos capazes de enfrentar a questão da segurança pública a partir da admissão de que é inevitável a necessidade de controle territorial, mas também que no médio e longo prazo, um país como o Brasil precisa enfrentar a questão da reindustrialização como forma de nós deixarmos de entregar para o crime organizado mão de obra barata e precarizada a R$1.000 por mês, como é o que acontece no Brasil com o menino que ficou de 13 anos de idade com fuzil. Nós precisamos criar empregos de qualidade no Brasil. Isso é solução de longo prazo, mas as pessoas querem solução agora. Não agora, é enfrentar essas questões que envolvem a segurança pública com inteligência militar, com o fim do arcabouço fiscal e com aumento da capacidade do Estado em vigiar a fronteira, mares e, evidentemente, ações pontuais do território. Para terminar, as eleições do Brasil vão ser marcadas por isso que eu comentei aqui, ou seja, um projeto neocolonial de um lado e forças democráticas e populares de outro. O futuro do Brasil e da América do Sul depende muito dessas eleições. Trump e Marco Rubio vão investir pesado aqui nessas eleições aqui no Brasil. Ainda bem que a extrema-direita erra muito no Brasil, isso é um fator de alívio para nós, porque eles erram muito, mas é uma eleição muito definida e que nós temos que abrir os olhos, porque o futuro do Brasil e da América do Sul depende do que vai acontecer aqui em outubro. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.